quais são as principais barreiras de aprendizado que você identifica com seus alunos quando você está falando do inglês e quando a gente está falando do espanhol? Eu conheço gente que estuda inglês há muito tempo e não se sente confortável em se expressar no idioma. Muito comum a gente ouvir, eu consigo ler e Consigo pegar o falar. contexto, Uhum. eu consigo ouvir e daí talvez a popularidade das músicas, né, em inglês, mas eu não consigo me expressar. E tem outra coisa curiosa, e aí talvez a repetição seja a resposta, que eu consigo, eu já ouvi muita gente falar, eu consigo ouvir determinado cantor em inglês, mas eu não consigo acompanhar uma série em inglês, por exemplo, ou assistir um Uhum. filme no idioma original. Quais são essas barreiras? O porquê que é tão... E no espanhol isso é parecido? Acontece isso também no Vai espanhol? acontecer a mesma coisa. Ah, Vai acontecer a mesma coisa. Porque o espanhol, com relação ao inglês, não tem nem comparação. Porque se for para a leitura, você vai pegar um texto em espanhol e vai ler. uhum, Porque o seu cérebro vai organizar. Já a audição já vai mudar um pouco, porque uma que na fala, o espanhol é uma das línguas mais rápidas do mundo. Se não me falha a memória, agora é a segunda mais rápida. O primeiro é o japonês, tá? ah, De é? rapidez. Olha só. Tá? Então, o japonês e o espanhol ele tem uma tonalidade que é muito rápida. Por quê? As vogais, o espanhol, as 5 vogais que tem no português, as 5 vogais que tem no inglês, no espanhol não muda. Você tem 5 vogais e 5 vogais. No português, você tem o A, que é nasal, gutural, você tem A craseado, você tem A que faz combinação do A com o O, fica ão. Aí Uhum, o cara fala João. Não fala João. Ele perde, tem o gutural de Ana, né? uhum. No espanhol é sempre A. Não muda. O O é sempre O, E é sempre E. Então isso dá uma velocidade para a língua muito grande na hora que você vai falar. E outra, não tem prolongação de vogal como tem no português e no inglês. A dificuldade dos nossos alunos entender inglês também é essa dança das vogais e das consoantes. Às vezes você lê, quando você escuta, fala, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. O espanhol não. Quando ele começa a entender os sons, tudo, ele consegue já ouvir música, tudo, entender e cantar. Agora, falar é outro papo. Já é um outro nível. A escrita e a fala, talvez ele consiga até escrever hoje, porque tem auxílio da inteligência artificial, dos recursos, ele consegue escrever. Mas não é fácil também escrever. Aliás, se fosse fácil, todos nós seríamos Sim, escritores, aham. né? Não é fácil escrever, porque tem que organizar ideias e tudo. Agora, falar é quando você já passou a tudo aquele conhecimento para a nossa caixa acústica aqui. Ela já está registrada e aí você fala, eu penso na língua já. Porque, quer dizer, eu não, como eu estou falando em português aqui, as palavras estão vindo. Estão vindo. E a mesma coisa vai acontecer com o espanhol. Então, a exposição à língua é muito importante. O que é exposição? É, não é só escutar 1000 vezes a mesma música. É você ir lá, entender a música. Eu aconselho até fazer a tradução, olhar, depois você vai ouvindo. Isso para o espanhol e para o inglês, 5 vezes para o espanhol, 10 vezes para o inglês. Porque não é a língua de origem latina. Aham. Não tem a mesma estrutura que tem o espanhol. O espanhol tem muita mudança também de estrutura em relação ao português, tá certo? Mas o inglês é muito mais. Então precisa de uma exposição muito maior. Então eu falo para o aluno, tem que ouvir série, música, tudo e tentar entender e falar, porque se eu não coloco a fala em prática, o cérebro, aquilo que eu sei, eu não consigo transmitir. É diferente da matemática, você aprende e usa a calculadora. Agora, a língua não, ela tem que estar aqui. Aham. Eu já tenho que transferir para HD, HD do meu Sim, cérebro, sim, e aí eu sim. consigo reproduzir. E mesmo assim é prática. E se a gente para de utilizar, a gente tende, é igual um músculo. Se você não para de exercitar, ele perde aquela agilidade, tá certo? Então, tanto o espanhol como o inglês precisa de muita exposição. O... Eu conversei com um professor de inglês certa feita e ele me disse que não recomendava para os alunos dele que eles ouvissem
músicas em inglês. Porque as músicas, elas permitem algumas liberdades artísticas que às vezes Isso. gramaticamente não faz Exatamente. sentido e tal. Então ele não recomendava. E aí, ao mesmo tempo que, assim como o senhor falou, é necessário que a pessoa seja exposta àquela cultura diariamente. 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 Então, quando você tira a música, por exemplo, você já limita muito. Limita Porque bastante. a música, ouvir uma música é algo que você pode fazer até de forma passiva. Estou caminhando, estou ouvindo a música. Não preciso sentar, não preciso de um papel, de uma caneta, de silêncio, me concentrar naquilo. Você vai acompanhando a música, e a música tem a facilidade de você ouvir a mesma música várias vezes sem você enjoar, né? Diferente de um filme, que às vezes você não consegue ver o mesmo filme 3 vezes seguidas. Então, é uma estratégia válida para os nossos estudantes de inglês e de espanhol? É uma estratégia válida ouvir música, colocar a música na sua rotina? Opa! Eu falo assim, que aquilo que a gente ama, a gente cuida. Uhum. Então, se você passa a amar a cultura de um país, você vai em busca. E se você não gosta, é muito difícil você ensinar para alguém que não quer receber. Uhum. Então, um dos segredos, talvez, é levar o aluno a gostar. E um dos meios para levar alguém a gostar de um idioma, gostar de um país, é você colocar ele no âmbito da cultura. Desde a comida, das belezas naturais que existem nesse país, saber valorizar as diferenças culturais, as diferenças de raças e tudo, né? Isso ajuda muito a ganhar gosto. Uhum. E naturalmente colocar importância para ele. Agora, a música é um deleite para todos nós. Eu acho que dificilmente não vai ter alguém que não goste de música. Tá? Então, e a música americana, então, e a música latina que está presente. Agora, se eu posso ouvir uma música, por exemplo, lá, The People, em inglês, né, do John Lennon, 1000 vezes eu canto a música. Se eu não buscar o entendimento das palavras, não vai resolver nada para mim. Por isso que eu tenho que buscar o entendimento. Uhum. Então, agora, é claro que quanto eu mais ouço em espanhol, o meu cérebro consegue decodificar e codificar melhor, mais rápido que o inglês. Tá? Agora, tem aluno que só através da música aprende inglês. Agora, é claro que o professor que falou para você, ele tem toda a razão, que a licença poética para a música não segue, muitas vezes, as regras gramaticais. Uhum. Então, às vezes, um verbo ali que está não está correto, mas dentro da licença poética, pode existir. Tem uma música que fala Favela do Rio, não lembro agora da canção, que tem um verbo que não está correto, mas é pela licença poética, Uhum. tá certo? Mas aí, eu nem cheguei a debater isso com ele na época, mas depois eu parei para pensar. Eu penso que uma das barreiras para a gente aprender algo novo é a gente identificar algum interesse naquilo. Uhum. Se você não tem nenhum interesse em aprender o espanhol, se você não se interessa pela cultura espanhola, se você não se interessa pela cultura americana ou inglesa, para que eu vou perder meu tempo, dedicar meu tempo a aprender o idioma para poder entender melhor aquela cultura? Quando você elimina a música, que é algo que gera um interesse, você limita a porta de entrada das pessoas para conhecer essas outras culturas e idiomas e etc. A gente parece, aqui no Brasil, que tem pouco conhecimento da cultura dos nossos vizinhos. Uhum. E, ao mesmo tempo que por toda e aí muito bem feita, propaganda norte-americana através da cultura, né, o soft power, a gente conhece muito da cultura americana, a gente conhece muito, por exemplo, até por questão da imigração, da cultura italiana, né? A gente conhece bastante da cultura japonesa aqui no Brasil, mas a gente conhece pouco da cultura dos nossos vizinhos latinos, e que falam a língua espanhol. E aí, essa também não pode ser uma barreira para as pessoas não terem tanto interesse em aprender o espanhol? Sim, é uma grande barreira, porque é aquilo que você falou, a gente valoriza muito
a cultura italiana, as festas, as novelas, né? Sim. E você vê, praticamente você não vê uma novela de um destaque, por exemplo, para a língua espanhola. Uhum. Tá? E quantos escritores com prêmio Nobel, por exemplo, na Argentina, Colômbia, Gabriel Garcia Marques, agora não estou lembrando os nomes dos autores, mas são vários, desde o México, tudo, quanta literatura, quanta música, quantos filmes interessantes. Mas a gente, aquilo que você falou, a cultura norte-americana está tanto na nossa vida, desde na comida, na música, que a gente nem sabe mais. A gente chega nos Estados Unidos e fala, não, isso é minha casa. Na literatura é interessante que a gente vai numa livraria, tem um monte de escritor russo, um monte de escritor sueco, norueguês, um monte de publicação desses países traduzidas para o português, mas tem pouco do espanhol, né? Exato. Por exemplo, um dos livros mais importantes da história da humanidade é Dom Quixote. É um dos livros mais conhecidos no mundo, mas não chega para nós como devia. Então a gente acaba tendo acesso a outros entretenimento, mas essa cultura que a Espanha passou uma riqueza de tudo, desde a música, o teatro, a literatura, tudo, e a América Latina inteira. Então a gente tem um mundo. Por exemplo, o espanhol está para a ciência, em artigos científicos, em segundo lugar no mundo. Olha só. Está em primeiro lugar o inglês, segundo o espanhol. E na web, por exemplo, é o segundo lugar em pesquisas na web. Só que aquele negócio não chegou para nós ainda de sentir realmente o quanto é importante, principalmente, eu sou professor hoje, né, já dei aula aqui em várias escolas em Mogi das Cruzes e também na região, Biritiba, tudo, mas hoje eu concentro as minhas atividades na FATEC Itaquaquecetuba, que já levamos para a Argentina várias vezes grupo de estudantes para estudar espanhol e fazer intercâmbio. E também para outros lugares, Estados Unidos, nós temos um programa de intercâmbio. Tem vários alunos que todos os anos vão para vários países aprender inglês e espanhol. Tá? Então, essa importância para os alunos que estão graduando, por exemplo, no agronegócio. Olha o campo que tem para os alunos da FATEC aqui de Mogi das Cruzes, agronegócio, análise de desenvolvimento de sistema, recursos humanos, logística. Quando você fala logística, recursos humanos, eles tanto podem trabalhar aqui no Brasil, como trabalhar no Peru, Colômbia, Argentina. Temos vários formandos que foram para a Argentina. Tá? E também, com a língua inglesa, nós temos muitos alunos na Irlanda, nos Estados Unidos. É claro que a gente não forma um aluno pensando que mandar ele para outro país, a gente quer para o nosso país. Mas como tem oportunidade na América Latina, tanto pode trabalhar no México como na Argentina. Então, e sabendo o espanhol é de uma importância muito grande para os nossos alunos que estão graduando nas faculdades públicas. Nós temos duas importantes faculdades públicas, de Mogi de Itaquá, temos agora que está inaugurando a de Suzano, a de Ferraz. Então, e todos esses cursos, quase todos oferecem espanhol e principalmente o inglês. Existe mesmo esse negócio de velocidade da língua? Eu já vi alguns professores de inglês falando que isso não existe. Você falou, aí eu lembrei de uma professora de inglês que está vendendo esses cursos online. Ela falou, olha, você fala que existe a velocidade da língua inglesa. Então vamos pegar esse trecho aqui desse filme e passar ele em velocidade reduzida para ver se você entende ou não, porque essa questão é só a velocidade que fala. E aí você reduz a velocidade, você continua não entendendo, porque existem as conexões entre as palavras muito na língua inglesa. No português também tem bastante. Isso é a velocidade da língua? Mas é que o pessoal, quando você pega um filme, ele não serve, um filme, uma música, não serve como padrão, assim, né? Porque você grava e aí você passa para o português, mas perceber a velocidade é muito difícil também. Se eu falar um português um pouco mais rápido, um pouco mais lento, só se for muito lento para você perceber. Por exemplo, você vai para algumas regiões aqui do Brasil. Então, se você vê, eu vou fazer uma brincadeira com os mineiros, né? Você quer um cafezinho? Olha quanto! É uma coisa muito longa. Em São Paulo, por exemplo, quente. Essa vogal é muito longa. Você vê, casa, não é longo? No espanhol, caça.
Você fala bom dia, e no espanhol, buenos dias. É mais rápido. Aham. Só que quando você vai, por exemplo, aí você vai lá para Cuba, para o Chile, e tenta conversar com o cubano no dia a dia. Você fala, dá para você falar devagar? Porque tem uma velocidade natural do espanhol, o japonês também. Mas Agora, aí, desculpa, professor, de interromper. Mas aí, se a gente vai para o Chile e pede para um chileno falar mais devagar, a gente vai entender. Se a tranquilo. gente está nos Estados Unidos e pede, sei lá, para um texano falar mais devagar, a gente não Uhum. vai entender por causa dessas conexões entre as palavras. É isso? Se eles usar a linguagem do dia a dia, aqui no Brasil também, se nós usarmos a linguagem corriqueira do dia a dia, as pessoas não entendem. E essa velocidade num idioma como o espanhol dá mais velocidade que o português. Uhum. Porque tem uma ditongação que dá a impressão que eles estão cantando, mas é uma língua que tem muitos ditongos, por exemplo. Você vai falar calor, fala caliente. Uhum. Então esse caliente, mas é um caliente rápido. É diferente do quente nosso, né? E agora, quando a gente pensa O nosso quente é mais aconchegante é do mais que o caliente do aconchegante, espanhol, não é, né? desculpa. Não tenha dúvida. Não, o português, se a gente pudesse fazer uma mistura de algumas palavras que são tão bonitas num idioma, como eu falo, assim, o português, por exemplo, tem uma palavra aconchegante, né? É? De cômodo. Você vai, cômodo? Não, é aconchegante, né? Uhum. Até estava brincando com um norte-americano, falando a palavra mariposa, né? Em espanhol, borboleta é mariposa. Aí, butterfly. Aí ele falou, gostei da borboleta. Aí eu falei, nossa. Aí você começa o outro de fora falando da beleza do nosso idioma. A gente acha bonito de fora. Nunca valorizamos a nossa língua portuguesa. E, claro, valorizando a nossa língua portuguesa, valorizar também a nossa língua irmã, que é o espanhol. Eu vou dizer para você, pode ser que alguns amigos não concordem, mas para mim, o espanhol, alguns falam que é o italiano, que é a língua mais fácil para a gente aprender. Eu acho que não. Porque o italiano, ele tem marcas de plural diferente. Falamos parecido ao italiano, mas isso é verdade, o estado de São Paulo. Mas o espanhol, a proximidade de estrutura gramatical é muito mais tranquila. Então, se o aluno se dedica no espanhol, eu acho que ele consegue, na metade do tempo, aprender em relação ao inglês. Agora, é claro, se você pensar um conhecimento de catedrático da língua, de um escritor, aí é diferente. Mas eu falo para a comunicação, para a gente poder se comunicar. Então, isso seria mais tranquilo. O que é ser fluente em um idioma? Para mim, ser fluente é poder comunicar. Se você transmitiu o que você gostaria de passar, é que eu estou passando para você. Uhum. Porque eu poderia estar conversando com você e você não está entendendo nada e eu estou falando português. Sim. Então, se eu consigo transmitir para o outro... Agora, quando tem uma interferência na língua, aí você tem que resolver. Por exemplo, era um congresso falando de zoonose. E a palavra pero, em espanhol, que em português é mas. É o nosso mais, né? E aí a pessoa entendeu como perro, que é cachorro. Deu uma interferência enorme. Então, uma outra brincadeira foi de um médico que estava dando uma palestra, brasileiro no Uruguai, e ele perdeu, a gente fala assim, perdi o fio da meada, né? Uhum. Mear em espanhol é fazer xixi. Então ele falou assim, pessoal, perdi o fio da meada. Todo mundo começou a rir, porque perdi o hilo da conversação, a palavra. Ele falou, fio da meada, falou, nossa, quem fez xixi na roupa, né? Então são palavras que se a gente não sabe do outro idioma, e o espanhol é cheio de coisinhas, que você pensa que não é, pensa que não é. Por exemplo, aqui eu estou tomando água numa xícara ou uma caneca, podemos falar. Em espanhol é uma taça. Aí você fala, taça? Então, isso são interferências do espanhol que você tem que estudar. Tem que estudar. E são muitas palavras e estruturas. Nós somos muito, por exemplo, descritiva. Nossa língua é descritiva. Em geral, a gente escuta as pessoas falando, eu vi Maria caminhando. Espanhol, eu la vi. Então, é mais rápido na estrutura e usa os pronomes. E essa parte é difícil para os brasileiros. E outras coisas, como verbo, por exemplo, o verbo gostar, né? Eu gosto no português. No espanhol, não, me gusta. E a gente tem palavras que não precisam muito de contexto para se entender. O aconchegante,
você sabe o que significa, o Isso. sentimento que O essa sentimento, palavra carrega. Se você vai falar hot ou warm em inglês, esse quente depende do contexto para você entender sobre o que não vai passar. Porque então isso também tem muito a ver, às vezes algumas coisas, você está no país. Porque às vezes algumas expressões que ficaram para o argentino do espanhol, que ele utiliza no dia a dia, são algumas expressões que não utiliza na Colômbia. Tá? Então, expressões que utiliza na Espanha, não utiliza no México. Mas isso são expressões do dia a dia, como em Minas. Não? Tem um lugar aqui em São Paulo fala mano, outro lugar fala brother. Não? E outras tantas palavras no português, estou dizendo. Isso também acontece no espanhol. Mas o importante é aquilo que você perguntou. Quando eu vou comunicar e o outro também está esperando a minha comunicação, ele não vai usar as gírias, ele não vai usar o espanhol coloquial, ele vai usar o espanhol que a gente chama de standard.